Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos início a uma nova carta, a leitura da carta aos Hebreus. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixa o seu like e inscreva-se neste canal. Vamos ao primeiro capítulo, Introdução, o Mistério de Cristo. Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e, por meio dele, também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles. Jesus Cristo está acima dos anjos. Jesus é o Filho, os anjos são os ministros. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: "Você é o meu filho, eu hoje o gerei"? Ou ainda, "Eu serei seu pai, e ele será o meu filho"? E de novo, quando introduz seu filho primogênito no mundo, ele diz: "Que todos os anjos o adorem". Por outro lado, a respeito dos anjos, Deus diz: "É ele que faz seus anjos como ventos e seus ministros como chamas de fogo". Sobre o filho, porém, afirma: "O teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de festa, preferindo-te aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, nas origens fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles desaparecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como veste, e tu os dobrarás como a um manto, e serão como veste que se mudar, mas tu permanecerás o mesmo, e teus anos jamais terminarão. A qual dos anjos Deus disse alguma vez: "Sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos como estrado para seus pés"? Não são todos eles espíritos encarregados para um serviço, enviados para servir àqueles que deverão herdar a salvação? Capítulo 2. O perigo da negligência. Por isso devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo, como poderemos nós escapar do castigo, se não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa mesma salvação foi confirmada no meio de nós, por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiava o testemunho deles, mediante sinais, prodígios e milagres de todo o tipo, e dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua própria vontade. Jesus, irmão solidário dos homens. Não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura: "O que é o homem para dele te lembrares, ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob seus pés, submetendo todas as coisas ao homem. Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora, ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem. Mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra, por causa da morte que sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação,
por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Pois, tanto aquele que significa como aqueles que são tanto aquele que santifica como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E ainda, nele depositarei a minha confiança. E também, eis-me aqui, junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo, que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expandir os pecados do povo. Aliás, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Jesus, sumo sacerdote fiel e misericordioso, capítulo 3. Jesus é fiel a Deus. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Ele foi fiel a Deus, que lhe confiou esse cargo, como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Na verdade, a glória que corresponde a Deus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa e aquele que a constrói. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói tudo. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, mas agiu como servidor para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde. Mas o caso de Cristo é diferente. Ele veio como filho e a ele pertence a casa. E a casa de Cristo somos nós, se conservamos a firmeza da esperança que é o nosso orgulho. Fidelidade e fé em Jesus. Por isso, escutemos o que diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. Ali, os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, embora já tivessem visto as minhas obras durante 40 anos. Por isso, aquela geração me desgostou, e eu disse: eles têm sempre o coração transviado, não conheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros e cada dia, enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça, enganado pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a confiança que tivemos desde o início. Quando se diz, hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta, quais foram aqueles que se revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito graças a Moisés? E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado, vendo assim que eles não puderam entrar aí por causa da sua falta de fé. Muito bem, terminamos então aqui a leitura destes 3 primeiros capítulos da carta de São Paulo aos Hebreus. São no total 13 capítulos, a gente vai ler rapidinho. E eu peço a você que, além de ter assistido esse vídeo até o final, deixe aí o seu like, inscreva-se aqui no canal e faça aí o seu comentário. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!